para tomar as rédeas do poder de um país como a China, por exemplo, fazer com que o país se desenvolva, não. As soluções que a China encontrou desde os seus primeiros desafios, né, foi dentro dos marcos do poder político exercido pelo Partido Comunista. Né? O que acontece? Deixa eu colocar uma risca de giz aqui entre nós, aqui, não entre nós, aqui, mas no debate. Por né? favor. O que acontece muito, né? Eu estava lendo um amigo meu que escreveu isso numa resposta ao post, o Nino Ramos. Um abraço ao Nino Ramos, né? A cosmovisão ocidental, quando eu falo ocidental, eu não falo do Brasil não, porque nós não somos ocidente, na minha opinião. Né? Nós somos sul global, eu acho, né? A cosmovisão do ocidente coletivo, aquele monte de branco europeu, americano, acerca da China, é muito semelhante à cosmovisão que eles têm de negros indígenas. Sim. Ou seja, é um povo esquisito, exótico. O amarelo para eles também é. Exatamente, é racista. Vamos deixar de né? Eu vou além, 90% das opiniões que a gente lê sobre a China por aí, inclusive de gente que estuda a China, é muito baseado em uma visão de civilizatória do Ocidente em relação ao resto do mundo. Então, o chinês é o esquisito, é a ditadura. Por quê? Porque só pode dar certo uma forma de sociedade, uma sociedade baseada em valores de mercado, de democracia liberal, né? Então, a China aquilo não pode estar dando certo. Aí, quando está dando certo, o que eles falam? É capitalismo. Sim. Mas assim, eu queria voltar um pouquinho, que você falou que os lugares onde começou, na verdade, eram os lugares que estavam teoricamente devastados, né? Mas a Venezuela, antes de estar como tem, ela foi considerada o país mais rico do mundo, pouco antes de começar o socialismo lá. Mas aí eu entendo, e é por isso que eu toco nesse assunto, para que você decorra, porque não foi pela situação política também, né? Foram outras situações. Então, mesmo que a Venezuela foi um país muito rico, e foi depois do socialismo que ela veio, né, se perdendo, o que foram os outros fatores externos que agiram ou internos? No caso da Venezuela, primeiro que existe uma discussão se a Venezuela é um país socialista ou não. Né? Eu acho que a Venezuela é um Estado nacional revolucionário, ou seja, é um Estado que inseta uma transição ao socialismo, com as suas características próprias. A Venezuela, vamos pegar aqui a história. O Hugo Chávez chega ao poder em 98, né? A Venezuela nunca foi o país mais rico do mundo. A Venezuela tem as maiores reservas petrolíferas do mundo. E cá entre nós, nenhum dólar gerado por essas reservas, desde o século XIX, desde a década de 50 do século passado, foi orientado ao povo. Caracas é uma favela. Sim. E boa parte dos rentiers do petróleo da Venezuela não vive em Caracas, vive em Miami, né? Então, Hugo Chávez alcança o poder em 98 pelo voto, que significa que ele joga a institucionalidade burguesa contra a própria burguesia. Então, ele chega ao poder em 98 e passa gradualmente a fazer reformas políticas e econômicas, né, que foram desagradando os Estados Unidos, né? E ao lado disso, ele passou a distribuir a renda petrolífera. As pessoas não querem falar sobre isso, mas até 2014, por exemplo, a Venezuela ela proclamou o analfabetismo zero, né? As vagas nas universidades se ampliaram para as pessoas. A Venezuela um nível de politização do povo muito alto, né? Os pobres nunca viveram tão bem na Venezuela quanto viveram entre o período de 98 até 2014. Pega qualquer índice, é só entrar na internet, a gente não precisa acreditar em mim. Pega os índices de alfabetismo, acessa a esse programa de saúde da família, que eles levaram para lá 25 mil cubanos, né? Que é o bairro adentro, né? Bairro adentro, uma coisa assim, que os cubanos eles entravam nas favelas da Venezuela e cuidava de família por família, porque os médicos venezuelanos não queriam fazer esse trabalho. Estavam muito bem, né? Não precisava de... Não, pode ir para Miami. Né? Então, nenhum povo na América Latina teve tanto progresso social quanto o povo venezuelano entre 1998 e 2014. Em 2014, os Estados Unidos, em combinação com a Arábia Saudita, ela diminui o preço, ela derruba o preço do petróleo a 1/3 do momento anterior. Do momento anterior. Então, isso levou a Venezuela a ter uma crise cambial muito grande. E como a Venezuela é um país que tinha que importar praticamente tudo do que ela consumia,
Ela entrou em uma crise. E dependia de uma única fonte de De receita. uma única fonte de receita, né? Aí teve, não sei onde eu vi, uma besteira absurda que a Venezuela, ela quebrou porque ela devia muito para a China, né? Não foi aqui nesse podcast, foi em outro que eu vi um cara falar que o problema da Venezuela é que ela devia muito para a China. E realmente a Venezuela deve muito para a China. Da mesma forma que a China ela tem rodadas de perdões de dívida da Venezuela, porque ela sabe que a Venezuela não tem condições de pagar. Perdão de dívida? Sim. Caramba, velho. Sim, a China tem mais de 50 bilhões de dólares enterrados na Venezuela hoje, de investimentos, de empréstimos, etc. Né? Esses perdões Seria também... uma- A gente vai voltar, né? Mas esses perdões também aconteceram com Cuba, por exemplo, China... também A China, vamos pegar aqui... vamos só focar na Venezuela. Termina. Tá, porque tá. aí falaram essa besteira que o problema da Venezuela, a China, que é um debit trap, que a Venezuela entrou com a China. Mentira, né? Mas desde então a Venezuela, desde 2014, ela passa por uma crise cambial. Aí você vê a Globo News, né? A Globo News, ela coloca lá, o socialismo não dá certo, eles não sabem gerir uma economia, porque além da crise cambial, que incapacita o país de importar alimento, por exemplo, de importar remédio, né? Passou a ter rodadas e mais rodadas de sanções econômicas. Hoje a Venezuela, se eu não me engano, ela tem contra si mais de 900 sanções econômicas. O que isso significa? A Venezuela não pode importar parafuso para poder colocar em uma máquina De costura. De costura, a sua indústria petrolífera alcançou um nível de produtividade baixíssimo por conta dela não poder importar produto, peça para reposição reposição, não pode importar remédio. Mas ela pode importar da China, isso aí. Oi? Ela pode importar da China. Usando dólar não pode. Esse que é o problema. As sanções econômicas que a Venezuela passa, uma das sanções que é aquela que é a bomba nuclear é a expulsão do país do sistema financeiro internacional. Ou seja, é expulsar o país do chamado sistema SWIFT, aquele sistema de compensação internacional pelo dólar. Tá. E não somente isso, ela não somente foi expulsa do sistema SWIFT, ela teve os seus bens congelados fora do país. Então, dólar, ouro, que a Venezuela tinha fora do país, né, foi congelado. Né? Ela foi literalmente roubada, a Venezuela. Teve um bloqueio ou seja, ali, pode pegar. Não pode pegar. Né? Então, é evidente que um país desse vai entrar em crise. É evidente que um país desse vai ter uma crise humanitária. É evidente que um país desse vai ser um país com problemas seríssimos, né? De refugiados, de pessoas que vão fugir do país. Né? Agora, o que eu costumo dizer para as pessoas, né? que falam da Venezuela, ou falam de Cuba, ou falam de qualquer outra experiência? O capitalismo não é um sistema que apregou o livre mercado, essa coisa toda, a competição. Por que não deixa Cuba, por que não libera, não acaba com o bloqueio a Cuba, não acaba com o bloqueio a Venezuela, não acaba com o bloqueio a Coreia do Norte, não acaba com os bloqueios contra qualquer projeto nacional autônomo? Porque aí você vai fazer como os ingleses chamam, do teste de pudim, né? O pudim é que o teste de pudim é o empírico, né? Você vai lá e experimenta e vê se é bom ou ruim, né? Porque quando acabar os bloqueios, aí sim você vai perceber quem é mais eficiente e quem é menos eficiente. E o mais interessante é que a China, governada por um partido comunista, tendo como núcleo da sua base produtiva as empresas públicas e bancos públicos também, ela está simplesmente atropelando qualquer experiência capitalista. A China é um país imparável hoje, né? Será que não aconteceria o mesmo com a Venezuela, por exemplo, se ela fosse um país que não tivesse nenhum problema de seco, aniquilamento, bloqueio, sanções, etc. Os Estados Unidos, vocês me desculpem, essa história eu conheço porque a gente lê, né? E o presidente Nicolás Maduro comentou comigo pessoalmente em Xangai, quando esteve lá, nós nos encontramos, tivemos uma longa conversa, e entregando detalhes dessa relação com os Estados Unidos. O Maduro te falou isso pessoalmente. Sim. Isso a gente já sabe disso, é só ler. Isso aí não, mas ele comentando os detalhes. Os Estados Unidos fizeram uma campanha internacional por debaixo dos panos para proibir que a vacina do Covid chegasse à Venezuela.
Caramba, velho. Sabotar o É, extremo mesmo. sabe? Então, não é uma questão que eu sou Pena anti-americano. de morte. Além do embargo, promovendo uma pena de morte. Mas né? acho que mas é isso que eles promovem pelo mundo, né? Os que os americanos promovem o mundo afora. Você trouxe uma definição genial, na minha opinião. Eu não seria capaz de falar isso, de chegar a esse ponto. Uhum. Os americanos, eles se transformaram na década de 90 em uma ditadura militar global. É só você ver a quantidade de lugares que eles intervieram mundo afora. Belgrado, eu estou lendo um livro agora, O Assassinato de uma Nação, que é sobre a Iugoslávia. Eles bombardearam Belgrado por 70 dias seguidos. Vocês têm noção disso? Pega Campinas, por exemplo, fica 70 dias seguidos bombardeio aéreo. 70 dias seguidos. Intervenções no mundo inteiro, você fala do Iraque, do Afeganistão, sabe? Uma ditadura militar global, eles se transformaram, né? E é basicamente isso, é a pena de morte. Ou seja, se vocês não concordam comigo, com o meu modo de vida, se você se quer se colocar como uma potência, um país que é contra a ordem internacional, você vai morrer. Que é isso que eles tentam fazer com bloqueio, com sanções, com jogar os países fora do sistema financeiro internacional, porque é uma bomba nuclear, meu amigo. Você ter dólar não pode gastar. É um Stalingrado. Eles cerca ali, ninguém entra e ninguém sai. Leningrado, né? Leningrado. É. Isso mesmo. Mas é exatamente Nessa isso. cercou ali, ninguém entra, ninguém sai. Quem tiver no centro disso aí, em um momento vai falecer. Exatamente. É isso que eles fazem, né? É a opinião do Elias essa? Não, é só você ver a história, você sabe. Alguns historiadores falam que sanções, igual sanções de Cuba, é devido ao governo de Cuba ter nacionalizado algumas empresas americanas e ter negado pagar, né? Que os Estados Unidos até tentou negociar, beleza, vocês tomaram, é importante para vocês, mas me paga esse valor. E aí, tipo, Cuba fez uma oferta que era absurda diante do valor que realmente valia as empresas e deu calote nos Estados Unidos. Aí, tipo, já que você deu calote, então não vou negociar com você mais. Não se justifica. Não se justifica isso daí. Porque se, por exemplo, eu tenho certeza absoluta, conhecendo os cubanos como eu conheço, né? Se derrubar o bloqueio cubano, você acabar com as sanções da Cuba, passassem por uma negociação sobre a compra das propriedades por parte do governo cubano, que pagar para os americanos, os cubanos topariam um acordo desse. Boa. Evidente que não em um ano que ele tem dinheiro, mas 10 anos, 20 anos. Concordo. Eu acerto com você. Então isso não tem justificativa. Porque o que os americanos fazem, por exemplo, quando o Hugo Chávez, por exemplo, até onde eu sei, ou Bashar al-Assad na Síria, não confiscou nenhuma propriedade americana. Só que os dólares que o Bashar al-Assad, que o governo sírio tinha em bancos europeus e norte-americanos foram confiscados. Né? Então isso é conversa mole. Eles querem sufocar